Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, meu nome é Raíza Félix e você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço resenhas de livros, de perfume, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de tema, vale a pena se inscrever aqui abaixo e ativar o sininho para não perder vídeo nenhum. Hoje eu trouxe mais uma resenha de livro para vocês. É um livro que eu infelizmente não tenho aqui em mãos. Eu tentei imprimir a capa da internet para vocês, mas não saiu aquela beleza toda. A capa é essa. O livro é Desinformação. É da Vide Editorial. Isso aqui deveria ter saído vermelho, mas tivemos problemas técnicos. Vocês vão ter que me desculpar. Então, falando do livro em si. Sobre o que ele fala? É, como a capa diz, um ex-chefe de espionagem da Romênia comunista, que desertou para os Estados Unidos, e ele conta nesse livro, são um pouco mais de 500 páginas, como é que a espionagem e a inteligência soviética comunista realmente funcionava. A gente tem aquela visão um pouco de Hollywood que a espionagem e inteligência é aquele cara disfarçado que fica procurando coisas em apartamentos, esse tipo de coisa. E a visão que ele vai trazer aqui é completamente diferente. Ele vai dizer que o serviço de inteligência soviético ele estava mais preocupado em desinformar, por isso o título do livro, Desinformação, do que propriamente se informar acerca do inimigo. E ele vai mostrar pra gente como é que esse processo de desinformação funcionava. A gente pode pensar, não, eles estavam simplesmente espalhando notícias falsas, fake news. Não, aí é que tá. O processo é mais complexo. Eles não simplesmente espalhavam informações falsas. Eles pegavam informações falsas, mas que tinham um cerne de verdade para fazer com que elas fossem verossímeis, e eles procuravam fazer com que a própria mídia ocidental espalhasse essas informações, de modo que a população ocidental dos países capitalistas confiasse nessas informações. E a gente fica realmente impressionada em quão bem sucedida essa técnica foi. Ele vai dar muito destaque também para o caso do Papa Pio XII, que era um papa que procurou ajudar os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, e depois o que a KGB fez foi o chamado enquadramento. Esse enquadramento é quando eles pegavam um inimigo do regime e eles procuravam manchar a imagem dessa pessoa com notícias falsas, com essa desinformação. E o processo pelo qual eles faziam isso era muito detalhado. Vale a pena ler o livro para descobrir mesmo. Eu não posso falar aqui de tudo, senão esse livro vai ficar com meia hora. E vocês geralmente não assistem, esse vídeo vai ficar com meia hora, e vocês geralmente não assistem esses vídeos mais longos. Mas o que eu posso dizer é, eles pegaram o Papa Pio XII, que era uma pessoa preocupada com o destino dos judeus na Segunda Guerra Mundial, e transformaram a imagem dele de modo que ele ficou conhecido depois como um papa nazista, um papa antissemita que ajudava Hitler, o que era completamente diferente da verdade. Então é um livro também muito interessante para católicos, e é interessante também para os judeus, porque ele vai falar também de como a KGB e o governo soviético, de modo geral, promoveram o antissemitismo, principalmente no Oriente Médio. Ele vai relatar que a KGB pegou aquela peça de propaganda chamada Os Protocolos dos Sábios de Sião. Se você não conhece, é um livro que é uma peça de propaganda, não é um livro verdadeiro. E lá estão várias falácias sobre os judeus. É um livro que é uma teoria da conspiração, mas falsa, que não
nasceu espontaneamente, foi criada com o objetivo de desinformar. E nesse livro fala que os judeus dominam o mundo, que os judeus querem escravizar a humanidade, esse tipo de coisa. E a União Soviética, ela fez o quê? Ela pegou esse livro e ela espalhou pelo Oriente Médio. Além disso, a KGB treinou várias organizações terroristas que ainda atuam no Oriente Médio contra o Estado de Israel. Então é muito interessante também para os judeus lerem esse livro. É interessante para todo mundo, de modo geral, para a gente entender como os governos soviéticos procuraram ludibriar a população do mundo todo. É um livro que ele tem umas passagens bem pesadas, preciso dizer isso para vocês. Tem umas horas que você lê e fala, não, gente, não é possível isso. Mas, infelizmente, é possível. Então, eu recomendo, assim, que você vá ler, mas vá ler, assim, avisada, porque não é um romance água com açúcar, é um livro sério que conta, assim, uns crimes contra a humanidade que você fica bem abalada. A linguagem, no entanto, é acessível, não é nada acadêmica. É uma coisa que flui, é um livro que você pode ler em poucos dias. É muita informação, mas é assim apresentada de uma maneira bem simples para o leitor. Ainda que você não tenha assim conhecimentos grandes de história, dá para você acompanhar numa boa. Eu fiz a minha colinha aqui com as informações que eu queria passar para vocês. Em relação à Igreja Católica, de novo, ele vai mostrar pra gente como a KGB infiltrou na Igreja Católica e como ela foi responsável por criar a chamada Teologia da Libertação. Então, de novo, se você é católico, se interessa por essas coisas da igreja, vale muito a pena ler. E eles vão falar também, ainda nessa questão da Igreja Católica, como o governo soviético tentou também enquadrar, ou seja, difamar o Papa João Paulo II, mas que isso não foi tão eficaz quanto essa manobra de difamação do Papa Pio XII. E ele vai falar também dos líderes soviéticos que ele conheceu e para os quais ele trabalhou. Aí vai falar do Stalin, vai falar do Khrushchev e vai falar, de modo geral, como é que funcionava essa troca de liderança na União Soviética. E quando alguém morria, tinha aquele processo de necrofagia política. Todos os erros do regime, tudo que era criticado, a culpa era posta naquele que morreu. E o novo se colocava como salvador da pátria, que ia transformar o regime numa coisa mais humana, mais próspera. E ele vai falar principalmente do Khrushchev. Quem não conhece, ele assumiu depois do Stalin e ele resolveu contar os podres todos do Stalin. Como se ele estivesse fazendo uma denúncia humanitária, assim, como se no governo dele fosse ser diferente. Mas o autor, o tenente-general Ion Mihai Patsipa, com certeza estou pronunciando errado porque eu não falo romeno, ele vai mostrar que o Khrushchev era tão sanguinário quanto o Stalin era. E importante também é que não é apenas um livro de história. Ele vai mostrar pra gente, inclusive, coisas do período atual. Ele vai mostrar como é que o Putin chegou ao poder e ele vai dizer, isso é importante para as pessoas saberem, que a KGB, esse serviço de inteligência soviético, ele não desapareceu quando a Rússia se tornou capitalista. Simplesmente mudaram o nome, mas a forma de agir, as pessoas que detinham poder nessa organização, tudo continuou mesmo. Então, assim, mudou o nome para não mudar mais nada. E ele vai afirmar, inclusive, que essas pessoas do alto escalão do governo e da inteligência soviética, elas não sumiram depois da redemocratização. Redemocratização entre aspas também, né?
elas assumiram outros cargos no governo atual, de vários países das ex-repúblicas soviéticas. O Putin é o maior exemplo disso, que ele era funcionário da KGB e agora ele é presidente da Rússia. E não é só ele. Várias pessoas desse antigo governo soviético, comunista, elas estão agora nos altos escalões dos governos dessas repúblicas que antes eram satélites da União Soviética e agora são livres e capitalistas, mas continuam sendo regidas pelas mesmas pessoas. E outra coisa que ele vai falar, que é muito importante ter em mente, é que ele vai dizer que esse processo de comunicação, de desinformação, é mais valioso para você ganhar uma guerra do que o poderio militar. Isso eu achei muito interessante, é uma sacada excelente dele. Ele vai falar também das várias organizações que o governo soviético financiou ao redor do mundo, não apenas essas terroristas no Oriente Médio, mas organizações também na América Latina, em vários lugares. E vai falar de um modo geral como a União Soviética se colocou como inimiga das religiões, principalmente o cristianismo e o judaísmo, e ela procurou causar uma divisão entre judeus e cristãos. E o livro também vai falar de que esse processo de desinformação não foi uma criação do governo comunista. Ele já existia na Rússia do Tsar, ele simplesmente foi adaptado para as demandas comunistas e agora ele continua sendo readaptado para as demandas das oligarquias do leste europeu. É um livro surpreendente. Eu fico assim espantada de mais pessoas não conhecerem esse livro, porque é um livro muito importante, com muita informação que todo mundo deveria saber. Eu creio que não é possível entender a história dos últimos 100 anos, pelo menos, sem ter lido esse livro. Então é um livro que eu recomendo muitíssimo. Não é um livro para ler se você estiver num momento assim mais para baixo, porque ele tem umas passagens ali que você fica indignada. Mas é um livro muito importante, todos deveriam ler, principalmente quem se interessa por história, é historiador, quem é católico, quem é judeu e quem trabalha nessa área de comunicação. Para essas pessoas o livro é, na minha opinião, obrigatório, mas é recomendável para todas as outras. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Me dê sugestões de livros parecidos, que eu adorei esse, eu quero saber mais e mais e mais. Se você curtiu o vídeo, deixa seu joinha. Se você não gostou, deixa seu dislike e comenta por que você não gostou. Não esquece de compartilhar o vídeo e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder vídeo nenhum. É importante frisar que nem todos os livros que eu resenho eu tenho o livro físico aqui em mãos. Ou eu li e deixei no Brasil, ou eu baixei pela internet e não posso apresentar para vocês. Mas eu quero apresentar os livros de qualquer forma, porque eu acho que vale a pena. E é só vocês botarem o nome do livro na internet que vocês acham de comprar, tá certo? Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo!